participando, então, hoje é a nossa última atividade, né, a nossa última palestra. Eu já vou deixar os meus agradecimentos a todo o grupo de trabalho que vem participando, né, desde o primeiro encontro em maio. Foram 6 encontros, Renata, né, com vários colegas, né, da mesma área, conversamos sobre a mesma, falamos sobre as mesmas, como é que se diz, temos a mesma relação de afeto, né, de aproximação. Então, foram 6 encontros maravilhosos, né, vamos finalizar com um teu hoje. Então, eu já deixo meu agradecimento a todo o grupo de trabalho. Eu espero, sinceramente, em 2022, nós nos encontrarmos na 3ª edição do Encontro com o Museu, no ano que a Fototeca vai fazer 25 anos, Renata. Ano que vem a Fototeca comemora 25 anos. Então, inclusive, essa atividade do encontro, ela entrou no meio já da programação, porque a Fototeca faz aniversário 1º de julho. Então, ela já, né, contempla essas atividades. Então, a gente, sinceramente, espera encontrar todos vocês, né, o ano que vem, se Deus quiser, junto com a gente, né, na próxima edição, em 2022. Eu quero te agradecer, Renata, a tua gentileza, né, a tua disponibilidade. A gente sabe que todos nós temos uma agenda bastante ocupada, né, bastante atribulada, e às vezes é complicado, porque também se tem aulas, né, então é meio difícil encaixar, às vezes, né, às vezes não é por falta de vontade, né, às vezes são os horários que nos complicam. Então, eu quero te agradecer em nome da Fototeca Municipal Ricardo Giovannini, tá, da Secretaria de Cultura e Prefeitura Municipal do Rio Grande, pela tua participação, né, e pela tua excelente colaboração com a nossa instituição, tá? Eu vou te apresentar para o pessoal, todo mundo te conhece, né, mas não, eu vou te apresentar, tá? Então, a Renata, ela é doutora e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em Museologia pela Universidade Federal de Pelotas, é professora adjunta do curso de graduação em Museologia da Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência nas áreas de Museologia e Ciência da Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: documentação museológica, gestão de acervos, sistematização e disponibilização de acervos, reprodução digital, expografia, exposição virtual, comunicação museológica, acervo fotográfico, acervos digitais e memória. Atualmente é membro do Grupo de Pesquisa, Representação e Organização do Conhecimento. Tá? Então, Renata, agora eu te deixo à vontade com o grupo, tá? O pessoal geralmente faz as perguntas pelo chat, mas aí, se tu preferires abrir para o pessoal, aí é contigo. Vou te deixar bastante à vontade, tá? Obrigada, Giane. Primeiro, eu queria agradecer imensamente à Fototeca, na figura do seu nome, pelo convite. Agora fiquei sabendo que Augusto também está na Fototeca. Fico muito feliz em encontrá-los aqui, várias carinhas conhecidas e que eu sinto muita saudade. Foi um prazer receber esse convite e essa possibilidade de poder falar com vocês num programa tão grande, nesse encontro tão bonito, com vários nomes que também são afetos meus, pessoas que eu gosto muito, né, e que acompanham o trabalho. Então, espero mesmo que a gente possa se encontrar presencialmente, né, no próximo ano. E eu acho que eu gostaria de agradecer também esse papel importante que a Fototeca está desenvolvendo com esses encontros, né, para que a gente possa cada vez mais nos fortalecer enquanto profissionais, estudantes, pesquisadores do patrimônio cultural, né, que visa pensar a qualificação desses espaços, né, e identidade, memória, fortalecer as identidades e as memórias. Então, muito obrigada. Eu fiz uma explanação aqui, uma apresentação que eu vou transmitir, então acho que eu vou acabar perdendo um pouco a referência no chat. Tá. Então, eu vou ficar com o microfone ligado aqui, e aí vocês fiquem à vontade, Jane, e todo mundo que estiver aqui assistindo. Eu posso ir anotando as questões e te passando também, e também, assim, se for naquele momento ali, não sei, não quero também mudar a organização, mas caso queira perguntar na hora sobre isso, a gente pode fazendo... Não, a gente deixa à vontade com o palestrante. Se alguém quiser fazer a pergunta naquele momento, pode fazer.
tá? bem, então, tá. Eu entendo que pode perder um pouco a linha de raciocínio, né? Mas eu prefiro a conversa, assim, o diálogo. Então tá bem, então. Fica à Mas vontade. então tá. Eu fiz aqui esse para não me perder também, né? Mas então vamos lá, pessoal. Vocês só me sinalizem se está transmitindo. Assim que eu conseguir. Tá? Sim, está. Que bom. Está. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu resolvi falar sobre documentação museológica pensando os desafios contemporâneos, né? Acho que nós que trabalhamos, né? Acredito que esse grupo ele é um grupo com bastante representação de profissionais, de estudantes, de pesquisadores, né? Que quando trabalha com essa questão do patrimônio cultural, pensando especificamente também os espaços de preservação, salvaguarda e de comunicação museológica, a gente se depara com um desafio que é muito grande, muito caro ao mesmo tempo aos espaços museológicos, que é a documentação museológica, né? A documentação museológica, ela é, por si, já uma atividade bastante onerosa, no sentido tanto de recursos pessoais, né? Os recursos em que profissionais que possam atuar nessa frente, uma vez que muitas vezes tem muitas frentes para atuar nas instituições museológicas e às vezes nossas equipes são poucas, né? São pequenas, enxutas, mas também pensando a nível de recursos financeiros, quando a gente for pensar em aplicabilidades mais tecnológicas, em bases de dados, pensar em estruturas para qualificar também essa questão mais de acesso a essa informação e de pesquisa. Então, acredito que, mais do que nunca, né, com o que a gente tem vivido, né, com a pandemia, o isolamento social, colocou esse olhar para dentro das nossas instituições sobre a disseminação desses acervos, mas não só isso, como eles estão organizados, de fato, o que é isso, né, que acredito que muitos de vocês, muitos dos conteúdos aqui vão ser algo que vocês já conhecem, mas a ideia é que a gente atualize a discussão e que a gente vislumbre essas ferramentas da documentação museológica, esses instrumentos, pensando como os desafios que a gente tem e como a gente lida com eles. Então, é mais ou menos assim que eu organizei a minha fala. Então, inicialmente, para contextualizar a documentação museológica, eu queria trazer 3 pontos primordiais, que é justamente pensar para além só da ação documentação museológica, mas a gestão de acervos, né? Entender o que é uma gestão de acervos que visa salvaguardar, que visa ter o cuidado físico e de conteúdo desse acervo, que visa também a gente pensar a segurança dos nossos acervos num nível mais macro, né? Pensando a organização das coleções, como a gente vai utilizar os instrumentos que vão dar essa legitimidade para esses acervos, né? Pensar também como a gente vai adquirir, a gente vai descartar um acervo. Então, a gestão de acervos museológica, ela é crucial para que a gente possa entender como a gente vai construir a nossa documentação. Então, não vou aqui me alongar na gestão de acervos, eu estou trazendo como um apontamento inicial, mas entendendo ela como o aspecto teórico-conceitual que visa pensar os processos de documentação museológica, né? Então, uma gestão de acervos com qualidade, que vise uma política de gestão de acervos, que atenda a critérios para que a instituição possa orientar as suas ações enquanto equipe, mas também dando esses subsídios para que os públicos, sejam eles pesquisadores, sejam públicos específicos, público pensando geral, né, que é muito complexo, né, públicos são muitos perfis, possam entender como esse acervo está salvaguardado pela instituição. Além disso, a documentação museológica, ela tem um objetivo, que é transformar esses acervos em fontes de informação científica, né? Não só fontes de informação, mas fontes de informação científica. Quando a gente pensa na questão lógica da questão museológica, né? A lógica é a da ciência. Então, pensar como a gente organiza
a gente trata esses acervos, né, essas coleções, para extrair informações, né? Então, muitos de vocês, creio que eu já ouviram falar nas características intrínsecas e extrínsecas que a gente vê com Peter Van Mente, que a gente vê com a Ferrez, né? Que a gente vai entendendo que um objeto museológico tem uma gama de informações que vem do intrínseco, que vem desses aspectos físicos, né, do objeto, que equivale a tamanho, cor, dimensão, peso, escritos, enfim, e também das extrínsecas, que equivalem às fontes que estão permeando aquele objeto, né? Que sejam relativas a fontes, tanto atores sociais, que envolve história oral, por exemplo, como fontes bibliográficas, fontes variadas de pesquisa, de arquivo, né? Enfim, para trazer informações desse objeto salvaguardado, né, ou dessas coleções salvaguardadas na instituição. Então, a informação museológica aqui, a gente precisa compreendê-la de que forma a gente, e agora vamos detalhar mais para frente, de que forma a gente extrai essa informação e qualifica essa informação pensando na organização e na disseminação para os públicos. Senão, a gente fica apenas salvaguardando o acervo, os objetos nas reservas, sem conhecer de fato o que tem essa possibilidade de informações que os objetos nos proporcionam a partir da nossa investigação e dos nossos questionamentos. E aí, um ponto que cada vez mais vem me transformando assim nessa questão da documentação museológica, que é o apelo às discussões com as tecnologias de informação e comunicação. Né? Hoje a gente vê aí com a pandemia a necessidade de que muitas instituições têm de colocar o seu acervo para poder estar nas redes, né? Mas de que forma a gente qualifica esse trabalho, né? De que forma a gente constrói ou se insere em sistemas de software livre, por exemplo, garantindo uma qualidade nesse processo, uma vez que existe várias especificações dos seus respectivos acervos, né? Então, esse diálogo com as TICs é fundamental a gente entender as bases para que construa pontes mais qualificadas, mais acessíveis, né? Inclusive mais interoperáveis, né? Mais comunicativas. A documentação museológica ela é um processo que, historicamente, ele se transforma muito datado no fazer da museologia, né? A gente tem um boom na década de 80 que vai pensar, inclusive, sistemas de organização do conhecimento, tesauros conceituais para alguns tipos de acervos, que vai discutir procedimento do que fazer. Mas se a gente olha hoje, século XXI, 2021, pandêmico, muitas aqueles instrumentos que a gente conhece, que eu vou trazer aqui, já não dialogam ou não atendem todas as necessidades ou as necessidades atuais da cultura digital, do contexto atual que a gente vive, do que a gente está vivendo, não só na questão da pandemia, mas da dinâmica tecnológica que vem nos colocando em reflexão constante, né? E até para dar mais também, pensando no acesso mais efetivo, né? Algumas práticas parece que já são bastante obsoletas. Né? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, para iniciar a nossa discussão, sobre o processo de musealização. Eu gosto de iniciar minhas falas pensando no processo de musealização, para que a gente contextualize que o processo de musealização ele não é individual, né? Ele não é um processo que acontece por etapas, ele é um grande movimento, um grande fluxo de ações, de ideias, de conceitos, de formas de compreender aquele acervo salvaguardado na instituição. Então, a gente tem a comunicação, a pesquisa, a salvaguarda, né? A gente vai ver em outras referências também
o PPC, né, que no caso da salvaguarda seria preservação, eu utilizo o termo salvaguarda, né? Eu acredito que ele englobe mais a função. Mas aqui, pensando a pesquisa, que é aquela interna, aquela que na instituição, a equipe, os profissionais de museus desenvolvem cotidianamente, né? A gente não pode esquecer disso, aquela pesquisa que é para pensar os aspectos de conservação dos bens, que é para pensar os públicos, que é para pensar os objetos dentro dessa instituição para, enfim, documentar, que é a pesquisa que envolve principalmente as exposições, né, as ações educativas e culturais, então a pesquisa interna, mas não podemos esquecer que tudo isso envolve também uma organização e uma sistematização para possibilitar a pesquisa externa, né? Então, precisa sim pensar numa organização, numa disseminação desses acervos, para que possa possibilitar, então, as pesquisas externas por outros públicos, né? Os públicos externos à instituição. Aí a gente tem a salvaguarda, que envolve a conservação preventiva, que envolve o acondicionamento desses acervos, a qualificação na preservação desses acervos, né, termo físico, e a documentação museológica, que é que reúne essas informações que a gente já comecei falando aqui, para que trate também, tanto fisicamente quanto o conteúdo, por meio de informações, para inclusive alimentar a pesquisa externa da instituição, mas também a interna, né? Para que a equipe possa utilizar dessas informações para suas diferentes atividades que desenvolve. No outro lado, a gente tem a comunicação, que é onde a gente dissemina, né? Que a gente vai, a equipe do museu vai fazer ações culturais, educativas, exposições, publicações diversificadas, enfim, que inclusive pode envolver pesquisas institucionais. Então, aqui a gente tem um caminho que ele não é unidirecional, né? Ou que ele não é por etapa. Primeiro eu salvaguardo tudo para depois pesquisar, para depois comunicar. Então, eu queria trazer esse esboço para a gente entender um pouco esses processos informacionais e comunicacionais que envolve o processo de musealização, né? A fim de disseminar e de proteger os acervos museológicos. Se eu estiver falando muito rápido, se tiver alguma dúvida, por favor, me sinalizem, tá bem? Bom, se eu falei que lá na salvaguarda a gente tem, dentre as etapas, as ações específicas de salvaguarda, a documentação, eu pergunto, me questiono e jogo para vocês, né? O que é documentar? Para que documentar? Para quem eu quero documentar? Como eu quero documentar? Quando eu quero documentar, né? Essas perguntas são bem simples e, e elas são muito utilizadas quando a gente elabora projetos variados, né? Projetos educativos, projetos expográficos, né? Quando a gente olha para a documentação, fica a questão, né? A gente, para documentar, a gente precisa conhecer os nossos públicos. Para documentar, a gente precisa ter uma metodologia. Para documentar, eu sei quando eu posso fazer isso, eu tenho um momento certo para documentar e vai se esgotar em si só a documentação, eu faço uma atividade de documentação e depois eu não mexo mais. Quando eu penso por que eu estou fazendo isso, a instituição, a equipe tem clareza, porque é um trabalho tão moroso, né? Um trabalho tão detalhado, um trabalho que exige tanto bastidor, né? Que quase que se não se vê. E aí é importante a gente ter clareza sobre essas questões institucionalmente falando. Aí voltando lá para a gestão de acervos, como é preciso que a gente tenha clareza sobre esses acervos, pensando o que são esses acervos, para que são esses acervos, para quem são esses acervos, como esses acervos se constituem e quando eles são constituídos, né? E por que são constituídos? A gente pode jogar também para pensar numa política de acervos, por exemplo. Então, o que é a documentação, né? A documentação, ela surge
no pós-guerra, né, com o pai da documentação, Paulo Tillet, que vem isso muito bebida aqui pela minha formação da ciência da informação, né, vem provocando, proporcionando, junto com La Fontaine, uma ideia de organizar o mundo, né, pós-guerra, que estava devastado, para que pudesse reunir e transformar aqueles acúmulos desordenados de informação que surge no pós-guerra, para que a ideia era uma paz mundial, né, buscasse ali uma qualificação da paz mundial. Com isso, né, a documentação ela vai sendo desenvolvida nas áreas, né? A gente tem documentação em diferentes áreas do conhecimento, né? As mais próximas da gente, a biblioteconomia, a arquivologia, né? Além da museologia, vai criando instrumentos, ferramentas, formas de sistematizar o conhecimento dos seus documentos, dos seus bens, enfim, preservados, né? Então, a documentação, ela promove isso, esse registro, essa sistematização, a pesquisa sobre esses bens salvaguardados, né? O controle desses bens e a segurança deles. Para quê, né, gente? Para possibilitar o uso, a disseminação das informações, para que um pesquisador possa continuar suas pesquisas e, inclusive, alimentar as instituições com seus acervos, para que, quando for construir exposições e pensar recortes dessas exposições e discursos positivos, eu tenha ali informações, né, informações profundas do meu acervo, não só aquele aspecto mais superficial, que eu continue tendo elementos para cada vez mais construir esse mapa de conhecimento sobre esse meu acervo, né? A documentação, ela também está relacionada com a organização da informação, né? Na ciência da informação, a gente chama muito a organização da informação e do conhecimento, segundo Lígia e Bracha, né? Lígia Café e Marisa Bracha, que vão falar sobre o que, especificamente? Sobre a ideia de organizar o conhecimento de algo, de um domínio, né? E aí, pensando nessas duas autoras, pensando a organização da informação como a parte mais aplicada no sentido de pensar os aspectos para descrever essas informações, né? Então, a gente vai ver isso, por exemplo, nas fichas de catalogação. Para além disso, a documentação ela permite, então, que o acervo seja acessível, né? Que facilite o processo de busca e de recuperação da informação. Então, quando eu vou consultar um sistema de busca, algum acervo, quanto mais eu tenho organizado e documentado esse acervo, e dialogado com o perfil dos públicos que acessam o nosso sistema, mais chance eu tenho desses públicos, desses usuários, recuperarem essa informação e poderem utilizar dele, né? Bom, aí, entendendo o aspecto teórico conceitual da documentação, eu vou me aplicando aqui para a documentação museológica, né? Que é esse registro de toda a informação referente ao acervo museológico e à própria instituição, né? Então, a documentação museológica, ela é aquela documentação dos objetos museológicos, né? Da coleção, enfim, do patrimônio cultural salvaguardado, mas também aqui eu estou falando do material, mas também do imaterial, a gente vai falar um pouco dos desafios, mas pensando individualmente esses bens, né? Isso torna muitas vezes uma barreira, né? Pela quantidade imensa que muitas instituições têm de objetos, né, salvaguardados, e por não ter uma política de gestão de acervos, uma definição de política de aquisição e descarte, acaba sendo um abismo trabalhar com a documentação nesse sentido, né? Individualmente, tendo milhares de objetos, fica um pouco complicado. Mas, sim, a documentação museológica visa a individualidade dentro de uma unicidade, né? E também temos os aspectos da documentação das práticas administrativas, que inclusive envolve a salvaguarda desse bem, né? Que a gente também vai avançando.
Então, eu dividi a minha fala nesse momento na parte da documentação do objeto museológico, nos procedimentos, na forma de compreender esses instrumentos, e depois falo um pouco sobre a documentação das práticas administrativas, para depois a gente, então, chegar olhando esses desafios. Mas aqui eu já proponho esse olhar para cada uma das ações, pensando esses desafios contemporâneos, pensando a gestão de acervos, a informação museológica e o diálogo com as tecnologias de informação e comunicação. Então, o que é essa documentação do objeto museológico? Então, é esse conjunto de informações intrínsecas e extrínsecos, né, ao objeto, que visam reunir informações sobre esse bem, né? Então, ele é um sistema de recuperação da informação, né? A documentação museológica em si é um sistema de recuperação da informação, né? Que transforma, então, essas coleções em fonte de pesquisa científica, permitindo, então, produção de conhecimento. Eu trouxe aqui uma citação da Ferrez, que eu gosto muito de utilizar, né? Que é sobre o papel da documentação. Ela deveria ser, né, um papel primordial nas instituições. Os museus passam a atuar mais como instituições sociais, criadas para prestar serviços à comunidade, que, por sua vez, deve legitimá-las. Se a gente pensar que a documentação museológica, e aqui a documentação também, pensando do objeto museológico e das práticas administrativas, ela é primordial na instituição, a gente pensa que essa ser primordial está relacionado com o quê? Com o fato de ela extrair elementos informativos, elementos que dão base para a essência desse bem ser salvaguardado na instituição, para que para que faça, para que tenha legitimidade e autenticidade esse bem dentro da instituição, né? Então, se a gente pensa que a documentação nos possibilita isso, ela é primordial para todas as outras ações, pensando, claro que eu estou puxando aqui para minha brasa, que eu adoro documentação museológica, né? Sem falsa modéstia, mas ela realmente traz elementos informativos que vão dar base para fazer ações de comunicação, ações, inclusive, para possibilitar mais pesquisas e de salvaguarda, inclusive, para conservação preventiva, né? Se a gente conhece cada vez mais e desenvolve estudos sobre esses objetos, essas coleções, a gente consegue tratá-las com mais qualidade dentro das suas necessidades, né? Bom, aí aqui eu vou trazer os instrumentos que a gente conhece, que vem da década de 80, né, professora Camargo Moro, que traz toda uma reflexão para a gente sobre a construção mesmo do fazer da documentação, e que é muito importante que a gente tenha esse conhecimento e que a partir dele a gente verifique o que hoje, na atualidade, pode ser repensado e deve ser repensado, inclusive para qualificar esses espaços, né? Pensando nas questões da função social e educativa, né? E cultural desses museus. Então, o que é o livro-tombo? Ele é um instrumento, né, criado pela instituição para que registre esses objetos dentro do acervo, né? Logo de entrada, pensando essa chancela, né, de patrimônio de bem cultural. Então, é um livro que deve ser numerado, que deve ser feito manuscrito, sem rasura. Então, a gente conhece muito os bonecos, que são cadernos de livro-tombo para fazer o experimento e errar e criar toda a forma dos campos, dos metadados, enfim, para que quando for fazer efetivamente não tenha rasuras, né? Mas existem alguns tipos de protocolos para seguir em casos de mudança, né, dentro do livro, né? Principalmente quando envolve furtos ou erros mesmo, né? Mas ela tem que ter um termo de abertura e um termo de fechamento. Quando finalizado, abre-se outro livro-tombo e assim sucessivamente,
deve ser registrado em cartório pelas partes, né? Pensando a direção da instituição que legitima esse bem, né? Às vezes também a natureza administrativa que esse bem ele é salvaguardado também precisa ser legitimado, né? Pensando no cartório, mas eu trago aqui essa questão que a gente precisa pensar. Será que, como estão os nossos livros tombos hoje nas instituições? Quais são os desafios com esses livros tombos? E os museus que estão começando, museus que estão sendo criados, museus que já têm acervo, outros que não têm acervo. Ainda cabe esse livro manuscrito, sem rasura, que é registrado em cartório? Bom, precisamos pensar sobre a atualização dessa ferramenta, mediante as práticas digitais, como, por exemplo, a assinatura eletrônica, assinatura que já temos até assinatura governamental, né, pensando é, a nível federal, mas também hoje quem está nas instituições de ensino também acabam tendo os seus registros tecnológicos, mas também hoje existem vários sistemas que permitem a criação de assinaturas eletrônicas digitais, né? Então, tudo isso deve ser pensado. Hoje a gente sabe que muitas práticas institucionais vêm utilizando o Excel para fazer esses registros, né? Então, a gente precisa colocar em discussão, né, sobre essa questão do livro tombo. Já o arrolamento inventário, outro desafio quando a gente pensa num acervo complexo, grande, que, enfim, teve. Eu não sei, né, não sei como é que é esse grupo, não conheço o grupo, mas quem trabalha ou teve experiências em instituições que tinham um acúmulo de acervos, sem que tenha, de fato, uma conferência de quantificação desse acervo, de tipologia dos acervos, tamanha complexidade que esses acervos são construídos ao longo dos anos, ou que identifica, por exemplo, que já ocorreu de 3 a 4 tentativas de fazer documentação museológica na instituição, né? Isso é muito comum, porque o trabalho muitas vezes é tão complexo, com tantas dificuldades que as instituições enfrentam, né? Como eu disse, financeiras, é, humanas, enfim, infraestrutura, né? Tantas dificuldades que a gente tem, que de fato olhar para uma documentação, para um grupo, um conjunto de acervo, e tentar identificá-lo, parece às vezes muito difícil devido a outras demandas, né? Mas o arrolamento, ele visa, né, pensando aqui, né, gente, que não foi possível lá, o livro tombo foi feito depois, ou não foi feito, ou mesmo assim foi crescendo o acervo e se perdeu um pouco a ideia, né, dessa constituição desse acervo. O arrolamento é essa contagem desses objetos, né? Essa identificação e esse controle. Inclusive, esse controle para questões de segurança, em questão de preservação, e também identificação sobre as tipologias, sobre a questão do material desses acervos, né? Então, o arrolamento, ele é um instrumento muito importante. Arrolamento barra inventário, né? A palavra inventário, ela é meio ela transita, né? Ela transita em algumas instituições, em algumas formas de compreender a discussão do patrimônio, mas pode-se entender como algo próximo, rolamento e inventário. E aí a gente tem aqui uma numeração provisória, uma identificação com alguns campos que pode ser para além do livro tombo, ou pode ser outros metadados que especificam para saber material, tipologia do acervo, conteúdos mais específicos, por exemplo, para pensar a organização de coleções, né? Então, esse rolamento, ele ajuda muito nisso e também para pensar a conservação preventiva desses bens. Bom, pensamos no livro tombo, verificamos que o arrolamento e o inventário é essencial para a dinâmica da organização e disseminação desse acervo, e aí a gente
reconhece o que que é a numeração e a marcação, né? A numeração, ela é individual nos objetos museológicos, né? Ela pode também ter um número de categorias ou letras, enfim, que reconhece ali a coleção que aqueles objetos fazem parte, e também visa, de fato, esse código como identificador mesmo desse bem, né? Que muitas vezes pode acontecer de já ter tido outras numerações, isso tudo é o histórico da documentação desse bem na instituição, então também deve ser preservado no sentido de registro dessa informação, por exemplo, né? É, a questão da numeração, eu não vou me alongar aqui em como construí-la, enfim, mas é importante que a gente perceba a forma de criar essa numeração para a instituição, pensando essa lógica da organização. Se tem coleções, se essas coleções elas vão ser organizadas e numeradas na ordem corrida, se elas vão ser por coleções, quantidade de numeração que eu vou colocar para uma coleção, sendo que pode entrar novos objetos para a coleção. Então, tudo isso tem que ser diagnosticado, mapeado, para poder criar uma numeração boa para essa necessidade da instituição, né? Levando em consideração também, quando a gente pensa em marcação, tem que ser muito cuidadoso, né? Pensar esse número de registro para que a gente não faça marcações, né? Enfim, não é a minha especialidade, né? Falar sobre conservação, mas que a gente tenha cuidado e cautela na hora de fazer marcações em objetos, né? Ou utilizar esses marcações vinculadas ao bem, que cada vez pense a preservação, né? E não tem impacto no objeto. A gente tem materiais que é possível utilizar e que não danifica tanto bem. Mas isso tudo tem que ser muito bem analisado e estudado. Por isso que um bom diagnóstico de acervo, que equivale também o diálogo com a conservação, é fundamental. Vamos lá. Então, falando em marcação, né, a gente cria esse registro, esse código desse bem, que vai ser ali o identificador para poder ter acesso rápido ao bem musealizado. A ficha de catalogação, ela vai, como eu disse para vocês, vai acrescentar essas informações. Ela vai acrescentar informações que também tinha no livro Tombo e provavelmente ela vai acrescentar informações que a gente retira quando pensa o arrolamento. No entanto, a ficha de catalogação é esse instrumento, né, que reúne essa série de informações descritas para a gente ter num único instrumento sobre aquele objeto musealizado. Então, para isso, a gente precisa padronizar metadados, que são aqueles campos que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, e a questão da padronização é muito complexa, né? Cada instituição, cada tipologia de acervo equivale a necessidades de metadados distintos, né? Mas o que a gente pode e deve tentar trabalhar é sempre em reconhecimentos de alguns conjuntos mínimos de metadados que informam, né, no geral, os acervos e também continuar com as suas necessidades e mapear ali os metadados essenciais para aquela tipologia dentro da instituição. Por isso, o controle terminológico também é fundamental. Se a gente tem um campo, um metadado, autor, mas aí o fulano tem, outra instituição tem autoridade, outro tem autoria, isso é prejudicial na hora de tentar juntar esses acervos para fazer o diálogo, a comunicação, por exemplo, nesses sistemas automatizados. Então, o controle terminológico é muito importante. Claro que a gente aqui, eu estou falando no campo do ideal, né? É muito complexo a gente pensar, mas se a gente pensasse, por exemplo, inicialmente em verificar tesauros de conhecimento, da área do conhecimento daquele acervo, para tentar buscar uma padronização mínima, isso facilitaria pelo menos museus de mesma tipologia nesse diálogo, né? E a ficha de catalogação, ela visa ampliar o acesso às informações dos acervos da instituição. É para isso, né? E com isso, diálogo entre museus e entre eles e os públicos. Então, essa padronização mínima que eu comentei, né?
é importante a gente verificar as necessidades dela. Hoje em dia a gente tem também normativas, que eu vou trazer aqui, normativas que dão alguns metadados básicos para pensar a organização desses acervos, né? E, para além disso, aqui, a questão da interoperabilidade. O que é isso? A interoperabilidade é que sistemas diferentes possam se comunicar para recuperar a informação. Então, quando eu desenvolvo uma ficha de catalogação com determinados metadados, e outra instituição em outro lugar também trabalha com esse tipo de metadado, o público, o usuário, ele vai ter uma maior facilidade na hora de encontrar as informações que ele deseja, além dessa questão dos próprios sistemas, né? Pensando isso nas tecnologias, de cruzar informações e não perder informações nesse processo, né? Aqui eu trouxe, então, a título de conhecimento, a Resolução Normativa número 2, né, de 2004, do IBRAM, que visa... Oi, eu gostaria de falar? Renata, oi. Daqui a pouquinho, daqui uns 10, 5 minutinhos, esse tempo desse link vai encerrar. Eu não sei se tu queres a gente já passa pode ser. outro, pode ser? Tá. Pode. Pessoal, por gentileza, nós vamos entrar no link 2 agora, tá? Obrigada, Jane. Então, vamos lá. Então, aqui, vocês estão visualizando? Já começou a compartilhar? Sim, já está. Tá começando. Registro, então, esse número que a gente falou ali como cria, né? Outros números, porque esse bem ele pode ter sido transferido para a instituição, ou ele pode ter já sofrido um processo de documentação anterior e que teve que ser parado ou revisitado, enfim. Então, ele pode ter outras numerações, inclusive na própria peça pode ter, né? Situação, né, do bem dentro da instituição, a denominação desse bem, se tem um título, quem é o autor, classificação, pensando no sistema da instituição, se tem um processo classificatório desses bens, né? Quais são as mídias relacionadas? Quais são às vezes a gente tem também mídias, objetos, enfim, relacionados com esse objeto, né? Resumo descritivo, né? Que a gente aqui tem variações desses termos, né? Mas resumo descritivo é um pouco as características extrínsecas mesmo desse bem, um pouco esse histórico, simbolismos desse objeto preservado na instituição, né? Dimensões físicas, material e técnica, o estado de conservação, o local de produção desse objeto, a data de produção e condições de reprodução, né? Se pode ser reproduzido, como pode ser reproduzido esse bem, né? Ainda mais quando a gente for pensando agora a nível de direitos de imagem, direitos autorais, pensando na rede, né? Então, aqui eu trouxe aqui um exemplo, né? Ele tem uma proposta de Inventário Nacional dos Bens Culturais Musealizados. Eu acho que ele é um bom exemplo para a gente verificar as nossas fichas, mas precisa-se ter mais clareza sobre as necessidades de informação, né, que esse bem, essa tipologia de acervo possibilita, né? Então, aqui é só uma explanação, uma ideia para se guiar. Lembrando que, por exemplo, a gente tem vários manuais e instrumentos de descrição de acervos, né? Tem uma norma Spectrum, tem o próprio SIDOC CRM, que é uma ontologia conceitual, né? Ela não é um descritor específico como aqui está aparecendo da resolução normativa, mas ela auxilia, né? Com 190 e tantas classes, auxilia pensar em campos descritores para criação de sistemas de informação museológica, né? Seja automatizado ou não. E até vou dar um exemplo para vocês que utiliza do SIDOC-CRM, tá? Então, aqui, eu passando essa parte, né, eu estou falando da questão da sistematização, da automatização desses acervos para pensar nessa interoperabilidade, nessa comunicação. Aí eu trago alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui
uma ficha de catalogação lá de Portugal, né? Uma Trisnet. Eu também indico que vocês entrem. Um sistema, uma base de dados de Portugal que reúne acervos de Portugal de diferentes museus e que tem essa ficha de inventário, né? Que eles chamam de inventário, que é a catalogação do acervo. Então tem 3 imagens, né? Fotográficas do acervo fotográfico, e tem aqui os campos. Então, aqui no caso tem museu, por quê? Porque é um sistema que tem vários museus, então o metadado museu é importante, né? O número de inventário desse objeto, a categoria, a supercategoria, denominação, título, autor, local de execução. Então, vocês estão vendo aqui, não sei se está bom de visualizar, mas vocês estão vendo aqui vários metadados descritivos que auxiliam, né, que é a informação desse objeto, né? Então, esses metadados aqui são para todo o sistema utiliza, e aí vai adequando também às necessidades dos museus, né? E dos seus acervos. Aí eu trouxe um outro exemplo, que acredito que muitos de vocês, ou todos vocês conheçam, já ouviram falar, na plataforma Tainacan. É uma plataforma criada pela UFG, a equipe da UFG, e em diálogo com o IBRAM, e agora já também com a UNB e alguns outros órgãos, estão desenvolvendo um sistema de gerenciamento de acervos digitais, que visa também a disseminação desses acervos. Então, eles têm desenvolvido com os museus vinculados ao IBRAM, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo do Museu Vitor Meirelles. Aqui, então, a gente pode ver a miniatura da imagem, né? O número de registro embaixo. E aí, vocês vão ver aqui que esses metadados, ele está relacionado, de fato, lá com a resolução normativa número 2, né? Classificação, título. Tem algumas variações, né? Porque também é isso, não dá para a gente engessar. A padronização, ela não tem o objetivo, não deveria ter o objetivo de padronizar e engessar, né? Você sim, transformar esses termos cada vez mais usuais entre as instituições para que possa facilitar essa comunicação, né? Procedência, cidade de produção, estado de conservação, marcas e inscrições. Então, vocês veem aqui que quando eu acesso o acervo do Museu Vitor Meirelles, eu escolho alguma imagem, né, do acervo. Para conhecer, eu consigo ter outras informações. E aqui é muito legal que, quando eu clico em determinados conteúdos, por exemplo, aqui nesse especificamente eu não tenho como fazer porque está no PowerPoint, mas às vezes, por exemplo, o autor, ele tem uma linha, ele é azul, o nome do autor. Aí eu clico no nome do autor, ele me remete ao autor e às outras obras que o museu tem daquele autor, por exemplo, né? Então, isso já é o que? Esse sistema de rede, de sistema de compartilhamento, sistema de hiperlink, né? Que é muito usado na cultura digital, né? Então, trazer aqui um pouquinho para vocês essa experiência do Tainacan, que é um software livre, disponibilizado para baixar, e a instituição pode customizar de acordo com as suas necessidades informacionais. Vou fazer aqui um breve parênteses. Inclusive, a gente está agora com acervos na rede, que é o terceiro seminário de acervos na rede, que vai ocorrer na UFPEL, né, com o curso de museologia da UFPEL, junto com quem está organizando, quem está sediando, né, o evento, junto com o pessoal da equipe do Tainacan, museologia da URGS, da UFSC, né, aqui comigo, e a gente então, nesse terceiro seminário, agora vai ter apresentações de trabalho, então sugiro, acho que até início de agosto, meio de agosto, está aberto para submissões. E tem várias oficinas, então fiquem ligados nas oficinas, tem muitas oficinas, inclusive do Tainacan, e outras de detalhamento para pensar vários aspectos que envolvem acervos digitais. Então, desculpa, fiz um parênteses aqui. Vamos lá. Então, conhecemos a parte da documentação dos objetos museológicos, a questão de como a gente pensa os instrumentos, né? Tradicionalmente, pensando a documentação museológica, né? Historicamente falando, e como a gente vai já fazendo aqui as pontes com os aspectos digitais e tecnológicos. Já agora, como eu disse para vocês, eu vou voltar ali para a parte da documentação museológica, fazendo essa ponte com a documentação das práticas administrativas, para que a gente também incorpore as nossas práticas. Eu falo isso muito para os meus alunos, né, em aula, assim, como a gente
perde ao não documentar as nossas práticas e não reconhecer elas como documentação, né? Tanto institucionalmente falando, até a nível de ensino, enfim, né, as questões burocráticas que envolvem, né, os nossos procedimentos, que são documentações, né? Quem é arquivista, eu sei que tem aí o William, né? Quem é arquivista sabe bem o quanto é importante esses termos, essas documentações das práticas. Então, é importante que, pensando na museologia, que a gente reconheça que toda a documentação criada pela equipe, ela é importante para pensar o desenvolvimento dessas práticas e da salvaguarda desses acervos, né? Então, eu tenho o objetivo de registrar tudo que envolve esse procedimento, processos oficiais da instituição. Então, ele serve como um documento de apoio, né? Ele visa legitimar as ações do museu, né? Para qualificar e dar boas práticas para a instituição. E lá nos apontamentos iniciais, para que tenha um controle no desenvolvimento da gestão de acervos, né? Constituir, então, quais são as práticas que o museu desenvolve, quais as documentações ligadas a essas práticas, é fundamental, né? Então, essa documentação possibilita que o museu tenha domínio de seu acervo, né? Que ela tenha o controle e que ela pense, que tenha o controle das técnicas, né? Das atividades institucionais, que tenha, então, de fato, um conjunto de elementos que deem essa legitimidade para esses bens e para as ações do museu. Né? Eu reforço que, por exemplo, pensando nesses sistemas automatizados que eu mostrei para vocês antes desse slide, ter termos anexados a esses sistemas é algo que seria muito bacana. Talvez não seja divulgado para os públicos, mas pelo menos para os públicos internos da instituição, né? Que sabe ali que nos anexos de termos tal, 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 equivale a, de repente, o empréstimo de um objeto, daquele objeto no sistema, que equivale, de repente, a uma participação, sei lá, um laudo técnico de conservação para uma revisão desse bem, uma questão de transporte, tudo anexadas, peças anexadas seria assim dos sonhos, né? Tudo anexado ali dentro do mesmo da mesma ficha de catalogação que está no sistema. Seria muito interessante para a gestão, isso funcionaria muito legal. Então, que tipos de documentos são produzidos? Aqui eu tenho alguns, né, gente? Eu acho que cada instituição tem as suas necessidades e peculiaridades, acredito que tenha outras possibilidades aqui. Mas, assim, pensando na aquisição dos bens, termos que envolvem doação, que envolve transferência ou permuta, que envolve compra, que envolve empréstimo. Gente, lembrando, eu preciso ter termo de compra na minha instituição. Você adquire acervo por compra? Não. Então, não, né? Porque a gente precisa, talvez até simplificar um pouco alguns procedimentos para mostrar que não é tão complexo assim, né? Que, na verdade, a gente precisa ter o diálogo, por isso que costurar uma gestão de acervos, uma política bem definida, ajuda muito nessas práticas, né? Só que a gente também tem essa clareza pelas experiências que eu tive, que muitas vezes a gente começa a fazer para né, para depois planejar ou pensar, organizar dentro das questões. Isso na verdade, é a realidade das nossas instituições, né? Então, tá tudo bem, a gente precisa só tentar qualificá-las para que essas boas práticas consigam desenvolver, né? Se desenvolver cada vez mais para a vida institucional da equipe, né? Também para além dos públicos. Então, também entra lá o do técnico, ficha de campo, que pode ser, por exemplo, arqueológico, científico de ciência, enfim. Tem algumas áreas do conhecimento que fichas de campo fazem muito sentido, né? E que deveriam sim ser tratadas dentro da documentação museológica, né? Geralmente, por exemplo, acervos de arqueologia e práticas de arqueologia acabam ficando um pouco dentro da instituição meio divididas, né, entre o setor de museologia, setor de arqueologia, e aí fazer essa musealização da arqueologia, né, enfim, temos muitos pesquisadores, né, que falam sobre isso, então nem vou me tentar falar sobre, mas que acho que é importante a gente ter essa clareza sobre
ações, né? Será que é museológico? Não, a gente precisa olhar que é práticas institucionais, então a gente precisa pensar nessa documentação. Por exemplo, transporte de acervo, né? Caso tenha um transporte, ou seja, porque às vezes não tem local de laboratório de conservação, tem que transportar para isso, ou para exposições, ou para empréstimo, enfim. Então, precisamos também de transporte, de termos de transporte, por exemplo, de pesquisa, acho que nem está aqui, tá aqui, de pesquisa, né? Que também acho que é direitos de imagem, direitos de uso desse acervo, é bem importante também para instituições museológicas. Então, aqui eu trouxe só um exemplo, tá? É o exemplo que está no meu livro de 2014. E, enfim, aqui é utilizada a referência do papel timbrado da instituição, da forma como a instituição construída, que é só realmente um modelo, uma dica, uma ideia, né? Para pensar também que, por exemplo, campus, até para o laudo técnico, né? É importante. O que eu quero, a minha instituição precisa saber quando for fazer um laudo técnico de conservação desse bem, né? Então, eu acho que é mais a título de exemplificação, tá? Bom, indo então para essa parte, conhecendo então o que é a documentação museológica, as formas de documentação museológica, os seus instrumentos e procedimentos, a minha ideia aqui é a gente olhar alguns aspectos que são provocações que eu mesma tenho me feito e quero compartilhar para que a gente tenha essas reflexões, que é sobre esses procedimentos iniciais que eu disse para vocês, né? Há uma necessidade urgente de revisão e atualização, né? Desses processos e ferramentas, pensando tanto na realidade, né? Que a gente está falando a nível Brasil, né? Realidades institucionais, pensando na qualidade desses procedimentos, das ações desenvolvidas, pensando se faz sentido hoje determinadas ações mediante a complexidade que a vida nos coloca e como ela de fato é utilizada dentro da instituição. Então, sim, a gente precisa de pesquisadores interessados, entusiasmados, para que a gente repense essas práticas, pensando também na segurança, na legalidade, né, nas questões éticas, né, que são fundamentais. E também, né, pessoal, revisitar ferramentas que já caíram em desuso, né? Ou que elas não estão coerentes pensando na humanização da museologia, né? Pensando nos aspectos étnico-raciais, na LGBT, na questão das fobias, né? Então, pensar instrumentos que deem, de fato, representações, né? Acho que é um pouco isso que eu quero falar. Então, questão LGBTQIA+, que sejam representados nesses processos, né? Que a gente consiga ter mais flexibilidade nesses processos tão duros da documentação museológica que a gente vem desenvolvendo e muitas vezes não vem desenvolvendo porque acaba sendo uma grande dificuldade. Compreensão sobre o patrimônio e os objetos digitais. Então, algo que também eu tenho discutido, né, venho com a tese discutindo, que é os acervos digitalizados natos digitais, né, o patrimônio digital, o objeto, como eu trouxe na tese, esse objeto museológico digital, pensando que esse objeto ele vai passar pela virtualização dentro desse espaço, e ele pode se tornar meme, e ele pode se tornar outras tantas reproduções a partir do objeto, enfim. Então, a gente precisa pensar nesses patrimônios digitais e pensar as suas complexidades informacionais, porque uma vez que a gente digitaliza esse acervo, ele já não é aquele acervo que está salvaguardado na instituição, ele vai criar, então, outros códigos informacionais para circular na rede, e aí a gente tem que pensar se esses metadados, esses descritores, que a gente está falando muito no presencial, né, fazem sentido. E nos natos digitais também, né, pensar quais são os elementos informativos que um objeto nato digital possui, que outros não vão possuir. Então, eu acredito que é um desafio para a documentação museológica, trabalhar com isso, trabalhar com QR Codes, trabalhar com elementos muito da cultura digital, né, das tecnologias que envolve esses processos informacionais.
Sobre os desafios contemporâneos, também trouxe a questão de produzir e gerar sistemas interoperáveis, né? Eu acho que é importante a gente ter essa clareza sobre os sistemas, né? Muitas vezes as instituições acabam contratando empresas e criando seus sistemas, né? Outras, por não ter questões, né, de estrutura, enfim, buscam softwares livres que possam customizar. Outras acabam criando outros tipos de sistemas, mas o que a gente precisa não é todo mundo se reunir no mesmo sistema, né? A questão nem é essa, a questão é como a gente constrói esses sistemas, seja a Fototeca e o Mark aqui na UFSC, enfim, como a gente cria esses sistemas que o diálogo seja possível, né? Então, acho que é um desafio cada vez mais recorrente e que vem muito forte quando a gente se coloca em isolamento, os pesquisadores querendo pesquisar, as pessoas, os profissionais de museus querendo criar formas, atividades variadas e não ter acesso ao seu acervo, enfim. Então, a gente precisa pensar nesses sistemas que sejam comunicativos, né, que é a questão do interoperável. E aí eu trago a discussão sobre novas tendências, novos espaços e novos métodos e técnicas possíveis com o uso das tecnologias digitais, né? Pensar maneiras de a gente pensar o registro fotográfico das imagens, né? Da fotografia do documento, né, como documento do objeto, né, para as fichas de catalogação, mas também pensar, se for pensar nessas digitalizações para virar acervo museológico digital, patrimônio digital, pensando a própria questão de instrumentos, né, que envolvam, por exemplo, no livro Tombo, como eu falei para vocês, que sejam mais acessíveis às dinâmicas atuais das instituições, né? Obviamente, aqui que eu não estou querendo romantizar, né? Eu sei a realidade das instituições, a dificuldade das instituições, sei que muitas vezes não se tem computador, não se tem rede de internet, não se tem muitas coisas que possam torná-la mais tecnológica, digamos assim. Mas, por isso que a gente não pode se prender a isso. Mas como a gente pode pensar dentro das nossas realidades, caminhos para qualificar essa documentação museológica, né? Aí, aqui já encaminhando para o fim, eu trouxe mais duas experiências, que aí pensando em plataformas de comunicação do patrimônio cultural, né, no meio digital, o Google Art and Culture, e depois o próximo Europeana Collection, para mostrar um pouco aqui, tá pequenininho, depois eu recomendo quem tiver interesse em entrar no site, explorar o site. Eu entrei aqui no Museu do Futebol, recuperei uma fotografia que eu gostei, para mostrar um pouco para vocês, assim, esses elementos informativos aplicados dentro dessa base, né? Não é a base de dados do Museu do Futebol, né? É a plataforma digital Google Art Culture, que tem ali alguns metadados disponibilizados, e que você ainda pode incluir alguns outros que façam sentido para o seu acervo, para disseminar. Então, aqui a pessoa ainda pode curtir, pode compartilhar, enfim, pode salvar. Ela tem aqui título, criador, data de criação, local e direitos da coleção, que é muito importante, né? Quem tem os direitos sobre esse acervo, né? Também pode clicar na lupa e ampliar essa imagem para visualização. Então, é uma maneira também da gente trabalhar aqui com pesquisa, com comunicação e com documentação, com os aspectos de preservação digital também, né? E a outra é a Europeana Collection. A Europeana, ela é europeia, né? A Google Art Culture, ela é mundial, assim, ela tem parcerias com vários países, né, do mundo. E a Europeana, ela já busca reunir as instituições, que também envolvem bibliotecas, arquivos e museus, da Europa. A Europeana, ela utiliza daquele sistema lá conceitual que eu disse para vocês, o CIDOC-CRM, então ela utiliza desses descritores que tem o CIDOC-CRM tem esse conceitual e tem umas propostas de descrição, né? E eles utilizam isso, então vocês podem ver aqui, ó, instituição de fornecimento, contribuintes, criador, editor, assunto, tipo de objeto, né? Aqui na imagem
pode-se aumentar a resolução, né? O Google Art Culture tem um projeto que é o Art Câmera, que tu detalha bastante a obra, então esse detalhamento, né, todos os bens, mas alguns, né, esse detalhamento pode ajudar em questões da preservação, né, questões de discussão, de análise da imagem, por exemplo. Esse da Europeana também dá para dar um zoom maior, né, que a olho nu a gente não veria, então muitos aspectos é possível verificar. Então tem essa dinâmica da imagem e a descrição. Não é bom saber que está aqui, né, ele foi traduzido, mas aqui ele apresenta uns metadados específicos, e quando eu quero botar todos os metadados, apresenta vários metadados, que aqui eu vou mostrar para vocês, né, formato, idioma, fornecedor, país, nome da coleção, enfim. Tem uma variedade de termos, tá? Aqui, continuo, né, acho até que tá replicado aqui. E no final tem um Explore Mais, né? Que também tem no Google Art Culture, que é essa relação do objeto relacionado, né? Então, tu pode encontrar outros objetos e clicar nos objetos que está relacionado com aquele outro, e aí fazer esse conhecimento aí das coleções e as suas possibilidades informativas. Por fim, eu trago aqui também como desafios da documentação museológica e da gestão de acervos, não só contemporâneos, acredito até que já, assim, são desafios que vêm com mais tempo, que é a própria questão do registro do patrimônio material, né? A gente tem um FAI que faz o tombamento do patrimônio material, tem mecanismos de registro informacional desses bens, mas como na museologia a gente, né? Como na museologia e na documentação museológica a gente está desenvolvendo o registro dos patrimônios imateriais que possuem na nossa instituição e que muitas vezes a gente não trabalha com essa documentação. Né, fica mais na questão, talvez, das exposições, dos processos educativos, mas como a gente pode trabalhar o patrimônio material nas instituições, né? A arte contemporânea, que por sua efemeridade, né, assim como o patrimônio digital, pela sua efemeridade, tem muitos desafios complexos, né, sobre a forma como o artista pensa a sua obra e como ela depois vai ser documentada na instituição, né? Isso é um desafio. Quem tem experiência nesse campo, nesse ramo, relata várias das dificuldades, né, com obras, inclusive, por exemplo, orgânicas, assim, né, como faz para fazer isso, acaba tendo muito um apelo, muito voltado também para registros de patrimônio material, né, que acaba sendo vídeos, fotografias, enfim, para tentar fazer esse registro, para documentar, mas também pensando na efemeridade da arte contemporânea, que muitas vezes né, os artistas não querem determinados tipos de formatação, né? Então, isso é um desafio. E o patrimônio digital, que eu já falei para vocês, por si só traz esse desafio, e eu traria também o vínculo com a questão dos direitos mesmo, desses patrimônios, né? Direitos de imagem, de autoria e tal, quando disseminados, assim, em rede, e que a gente acaba perdendo, muitas vezes pode perder a referência de onde esse patrimônio está. Então, que é muito zelado e cuidado quando a gente fala isso a nível presencial, tradicional nas instituições, né? Acho que, no geral, é isso, pessoal. Aqui eu trouxe algumas referências que eu utilizei na fala. Eu vou parar de compartilhar. Aqui também agradecer. E aqui é o meu contato, caso alguém queira, enfim, conversar ou pedir alguma referência, alguma questão, fico à disposição, esse é meu e-mail institucional. E muito obrigada, e estou aqui disponível para a gente conversar e trocar uma ideia. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. É isso. Fico à disposição. Acho que consegui fazer num tempo ok, né, Jane, para não passar muito. Não, tá ótimo, excelente. Muito obrigada, Renata. Estava maravilhosa a tua fala. Tem uma colocação aqui do William, tá? Não sei se tu está conseguindo visualizar aí, mas eu posso ler para ti. Penso que os profissionais e as instituições precisam dialogar, pautar
a importância da gestão de acervos, já que a documentação é de guarda permanente e necessita dessa organização efetiva em relação à própria história e memória sobre o registro dos objetos. Acho que é uma reflexão, né, William? Assim, eu concordo. Eu acho que essas discussões, assim, sobre gestão de acervos e de coleções, né, nas instituições aí, não só falando de museus, né, instituições culturais de memória, né, enfim, né, também bibliotecas, espaços culturais, memoriais, arquivos, enfim, pensar sobre essa complexidade que é salvaguardar acervos culturais e como a gente, de fato, trata a informação desses objetos, desses bens, né, para poder disseminar, enfim, ter esse controle efetivo. Eu acho que existem muitos medos, né? Existe muito medo, por exemplo, de criar políticas de aquisição e descarte, porque muitas vezes ainda cai por terra que o descarte é algo inaceitável, né? Mas o descarte, na verdade, ele não está diretamente relacionado com o fato de tu jogar fora nada, né? Ele está relacionado com a gente, inclusive, disseminar esse acervo se ele, de fato, não corresponde à representação daquela instituição e pode representar em outros locais, né? Agora, às vezes, obviamente, tem questões de conservação, enfim, que está deteriorando o bem e outros, né? Aí tem várias complexidades nesse sentido. Mas eu acho que esse reconhecimento, assim, eu nem sei se eu já não viajei aqui, William, se eu te respondi, mas essa compreensão da equipe sobre o que é o acervo, o que é gerir um acervo, é muito fundamental, né? Lara, um abraço. Vai ter que sair, né? Mas um abraço, obrigada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Obrigada, Viana. Rosaura. Tive uma breve. Posso ler aqui, Jane? Tive uma breve experiência trabalhando com acervos físicos, documentos e fotografias, em sua maioria. E são diversos desafios, inclusive a organização e como disponibilizar ao público eram pontos que se destacavam nessa experiência. Exatamente. Assim, é um desafio tremendo, assim, e muitas vezes acaba nos paralisando, assim, sabe? Eu não sei se vocês compartilham disso, mas assim, nos paralisa, porque às vezes tão complexo, assim, é um buraco tão grande, assim, porque muitas vezes são instituições de muitos anos que criaram práticas, esse tipo de prática de acúmulo, de aceitar tudo também, que eu acho que é uma coisa que a gente acho que vem batendo assim muito na tecla, né? E aí, como a gente organiza e sistematiza esse pensamento todo, né? Sem, sem ser leviano, né? Ser cuidadoso, enfim. Não entendia como poderia ser efetivo. Essa questão, Lara, sabe, também que eu acho que eu não trouxe, pela tua fala me surgiu, que é a questão da neutralidade, né, e diálogo com catalogação. Muitas vezes não, assim, né, se entendeu, né, tem áreas do conhecimento que entende ainda assim, trabalha com isso, está sendo quebrado, mas que é ser o profissional da informação ser o mais neutro possível na hora de catalogar. Gente, não existe, né? A gente, não tem como a gente ainda replicar que isso é possível, né? A gente tem ali, tanto dentro da instituição, uma missão, os valores, o que se projeta, o que se entende pela aquele acervo, naquela salvaguarda, como a pessoa que está ali. A pessoa é uma pessoa que tem valores, né, que tem relação variadas com o ambiente, com a sua questão social, econômica, racial, enfim, tem tantas complexidades que não dá para uma catalogação ela ser pensada num nível neutro, né? Porque aí a gente não vai conseguir, fica muito complexo mesmo. Então, é muito mais tranquilo se a gente amarra esses objetivos da instituição, essa missão, o que tem de acervo, compreende esse acervo, reconhece essas tipologias do acervo, reconhece os seus públicos e as necessidades que eles têm na recuperação dessa informação, como a gente comunica esse acervo para que a documentação ela seja de fato primordial, como foi falado lá pela Ferrez, primordial, mas que ela tenha uma função também social, né? Também educativa, inclusive, né?
Deixa eu ver aqui. Eu senti que o processo de captação acaba sendo. Pois cada pessoa acabava vendo o mesmo documento de uma forma diferente, exatamente. Que palavras-chave usar para que pesquisadores ou comunidade encontrem esse material, né? Exatamente. Assim, por isso que é muito importante, quando for pensar a documentação, criar instrumentos, por exemplo, assim. Bom, criou os metadados, definição desses metadados, né? Para que, mesmo que se renove os profissionais, tem ali, claro que com o tempo vai atualizando, todas as documentações da instituição são atualizadas, né? Políticas de acervo, plano museológico, enfim, mas que tem é, essa dinâmica de orientação. Então, uma política de acervo é justamente para orientar alguns aspectos, né? Inclusive para indexar os assuntos e tudo mais, mas essa compreensão da equipe é importante para fazer esse registro. Mas sim, tem as subjetividades, né? O descarte inexistiria se há uma boa política de aquisição, baseada no objetivo e finalidade do museu, descrita no seu plano museológico. Exatamente, Edilson, exatamente. E assim, só que acontece que muitas instituições, elas não começam do zero, né? Elas já estão ali, já vivenciaram, né? Passou vários profissionais e elas estão ali, né? Então, essa é a questão, assim, como a gente faz esse desafio no sentido daquela instituição que não tem uma política de aquisição em descarte, né? E precisa ser trabalhada. Agora, quando começa mais do início, assim, aí dá para amarrar um pouquinho melhor, né? Que aí não teria porquê, como você disse. Mas até sim, sabe, Edilson, que às vezes é aquilo, a instituição entende que aquela representação a missão da instituição, enfim. E a gente, o museu, ele é reflexo da sociedade, as coisas vão mudando, então isso pode acontecer mudanças que, inclusive, equivale a pensar a transferência de alguns bens, né, a permuta, um empréstimo, enfim, ou outra questão, né, que envolve. Uma das coisas que a gente não fala muito, mas o descarte, por exemplo, é a repatriação, né, que está cada vez mais sendo discutida, né, dentro dos aspectos da documentação museológica, né, que é garantir o direito, né, à repatriação de bens questionados pelas culturas que estão lá, né, que foram saqueadas, e, enfim que tem várias formas, né, de terem sido adquiridas no mundo, né. Mas eu acho que é isso, pode falar. Desculpa, até porque o descarte, para mim, né, eu entendo dessa maneira, ainda é algo, como é que eu vou dizer, extremamente delicado, né? Sim, com Porque certeza. a gente vê algumas ações em que as pessoas consideram que precisa ser descarte urgentemente pela questão do espaço, né? Achando que o armazenamento digital vai resolver todos os problemas. Então, nós só deslocamos a acumulação, né? Nós tiramos a olhos vistos e escondemos dentro do armazenamento digital. Perfeito, Gini. É isso. Né? A gente, vamos fazer uma limpeza, a gente precisa, sim, aí tu limpa aqui, guarda lá, e muitas vezes tu não estás preparado para guardar no armazenamento digital, né? E Porque assim, essa ó, o que discussão aconteceu ainda é... agora, né? Aconteceu agora com o Lattes aí, com o CNPq, com É, tudo que a gente perdeu. A preservação digital, gente, também tem suas muitos complexidades. Não é problemas. só a gente digitalizar tudo. Então, bom, enfim, aí entra numa outra discussão, mas Vamos... é só para dar um exemplo, né? Claro. Que é isso, assim, a gente não pode ficar replicando o problema, levando para outras esferas, outros dispositivos, Sim, né? A gente tem que ter, por isso que é importante mesmo ter essa definição institucional, né? Pensando nisso, né? Deixa eu ver se tem. O Adilson botou aqui, comissão de acervo também, né? A interdisciplinaridade por si só é um desafio, né, Adilson? E aí, isso pensando na comissão de acervos, reconhecer os interesses, né? Pensar também que essa comissão de equivalência interdisciplinar, ter membros externos à instituição também dá uma oxigenada, assim, dá uma ajudada a outros olhares, a pensar aquele acervo também ajuda, né? Às vezes a gente acha que, enfim, tem que ser tudo interno à instituição, mas é bom às vezes tem cadeiras, né? Para que membros externos também participem, para ter essa dinâmica, né? É difícil, como trabalhar em equipe interdisciplinar é difícil, né? Mas eu acho que é isso. Mais perguntas?
Não sei se alguém mais quer fazer alguma colocação. Não. Não? Não, acho que não. Não tá, foi um prazer, assim, estar com vocês aqui. Agora eu vi mais uma carinha conhecida aqui, Letícia. Estão nos orientando, a Letícia e o William. Ah, que bom. É muito legal ver vocês aqui. Então, um prazer em vê-los, em conhecê-los. Espero que tenha contribuído. Fico à disposição, caso queiram mandar um e-mail, uma troca, alguma Uhum. conversa. Assim, a gente está sempre tribulado, mas dá para dar uma respirada e responder. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas dá. E dizer que é isso. Assim, eu acho que as nossas demandas, né, nossos interesses, assim, pensar a documentação museológica pelo esse viés da informação museológica, né? Eu faço sempre um paralelo da informação museológica com a comunicação museológica, né? Que esses aspectos informacionais e comunicacionais, eles estão em todas as áreas das ações da instituição, né? Então, quando a gente toma clareza sobre isso, a gente por mais difícil que seja organizar esse pensamento, organizar essas ideias, entender que um acaba retroalimentando o outro, né? Em termos de sistemas de comunicação como sistemas de informação, né? Então, trabalhar com essa ideia para tentar qualificar, né? Diálogo com os pesquisadores para ver os interesses dentro do acervo, com usuários. Acho que é um pouco nesse sentido. Deixa eu ver aqui. Olá, Rosário, obrigada. A Letícia. Obrigada, Dilson. É verdade, William. Agradecer mesmo a Fototeca, muito legal essa iniciativa, muito. Muito obrigada. É a segunda, né? Então já teve, eu não É conhecia, não. Então, assim, assim, é muito, é. muito, muito legal, A muito primeira, genial. a Assim. primeira, a primeira edição, Renata, foi em 2018. 2018. 18. E ela foi presencial. Ela Ah, já deve ter sido muito legal. é. Ah, espero E que a nós gente tínhamos, possa ser um claro, presencial. reunia o pessoal mais da cidade e algumas pessoas de fora, como o seu Adilson, que viajava muitas horas, todos Olha, os meses, né? Ele e a Maria Luísa para nos prestigiar em Rio Grande. E agora passamos ao formato, né, online e provavelmente vai ficar. Nós sim, acreditamos que até né, pela pela situação que a facilidade, gente. pela situação, né? Mas Bom, muito, muito bom, assim. Eu conheci a Fototeca quando eu era graduanda, né? uhum. E a gente tinha um projeto de cadastro. Não sei se o Augusto participou. O Augusto é meu veterano. Augusto, meu veterano. Morgana, minha colega, né? Tô em casa. Eu não sei se, acho que Morgana e Augusto acho que participaram também no cadastro, né? A gente teve lá, a gente teve na fototeca. Também Isso é. eu fui orientanda da professora Francisca, né? Então trabalhei bastante com fotografias, então era uma referência assim pra gente. Ah, Sim. muito legal, tô bem saudosa aqui, bem feliz. Ah, que bom. Ah, na época que vocês estiveram na fototeca, era a Marisa ainda, a coordenadora era a Ah, Marisa, verdade. era a Marisa. Bom, te agradeço muito, né? Muito obrigada mais uma vez, pessoal, muito obrada. Ó, o Adilson diz que ele é veterano há 43 anos em atividades em museu. Ele é o Olha, campeão de tempo, de A Dilson tem muita experiência para nos muito, contar aí, muito. Edilson. Você imagina, cada perrengue, hein, Edilson, que tu deve ter passado. Com certeza, em todo esse tempo. Que legal Bom, te ter aqui. bom, Então tá, pessoal, então gente. Um não vou abraço. incomodá-los mais. Um abraço para todo mundo, né? Nós já estamos com saudades de vocês, do grupo, né? E quem sabe agora em 2022 a gente nos encontraremos novamente, tá? Muito obrigada, Tá bom. Renata. Uma boa noite para todo Tchau, mundo. tchau. Um abraço, pessoal. Fiquem bem, Tchau, se tchau. cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tu também. Tchau.